Informação exclusiva: no Palmeiras, o Verdão recebeu nova oferta do Ajax por Giovani. Cifras bastante interessantes no vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes. Bora falar também sobre o Corinthians, qual é a chance de Tite deixar a seleção no fim do ano e assumir o timão em 2023. Bora falar também sobre Rogério Ceni, que decidiu criar uma regra interna super importante para o São Paulo, para completar Lucas Leiva, com ofertas, sondagens de Botafogo, Atlético Mineiro, além das conversas com o Grêmio. Preciso te contar sobre Nicolás de la Cruz, que se tornou grande queridinho do mercado no futebol brasileiro, jogador extremamente interessante do River Plate. Para completar, Zanocelo, com a possibilidade de deixar o Santos nos próximos dias, além das últimas do mercado. Você não perde por esperar. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e antes de mais nada quero agradecer pela audiência nos vídeos e também no programa do Nicola de segunda a sexta, sempre por volta das 7 da noite. Brigadão a todo mundo que assiste, compartilha, deixa like, aquela coisa toda. Depois só queria pedir ou lembrar que o vídeo de hoje tem um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. Nessa terça-feira tem jogos bem legais, da Libertadores da América e também da Sul-Americana. Dá uma olhada na tela, tem Palmeiras e Deportivo Táchira, Flamengo e Sporting Cristal, Atlético Mineiro e Tolima, esse jogo do Galo é só na quarta-feira. Tem ainda nessa terça, Nacional do Uruguai e Red Bull Bragantino, esse jogo com ótimas cotações, além de Santos e Banfield, Inter em 9 de outubro, esses dois últimos jogos que eu falei, todos da Sul-Americana. Que tal você apostar nas vitórias do Palmeiras, do Flamengo, do Santos e do Inter? Aposta casada, esses 4 resultados juntos. Dessa maneira você aumenta as suas chances de faturar um bom valor numa mesma aposta. Para começar a participar da Aposta Ganha é bem simples, pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na Aposta Ganha e começa a se divertir. Hora de começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Libertadores. Nessa noite conheceremos mais 2 classificados para a fase de oitavas de final. Uma das vagas a ser decidida é do grupo do Palmeiras, o Verdão já é líder, a gente vai saber se o Deportivo Táchira ou o Emelec passam a próxima fase. A outra vaga em jogo é do grupo do Red Bull Bragantino, e o Red Bull é um dos pretendentes, ele concorre contra o Vélez e contra o Nacional do Uruguai. Esse grupo já tem o Estudiantes como primeiro colocado. Na Sul-Americana conheceremos 3 times líderes que vão passar para a próxima fase, sempre lembrando que na Sula somente o time líder de cada chave passa para a próxima fase. O Santos é um dos postulantes, ele só precisa vencer o Banfield para garantir a classificação, ou Santos ou União La Calera passam nesse grupo. Já no grupo do Internacional, os postulantes à vaga são o Inter e o Guairenha, com detalhe de que o Inter joga em casa contra o 9 de outubro e se vencer por goleada vai garantir a classificação. O último confronto é um confronto entre os 2 times que ainda têm chances, Atlético Goianiense e LDU, confronto na casa da LDU e um empate basta para a classificação do Dragão. Seguindo com o giro de notícias, contar que um jornalista turco revelou nesta segunda-feira que Arturo Vidal recusou 2 ofertas de times turcos, do Besiktas e do Galatasaray, tudo porque o Vidal quer jogar no Flamengo. Resta agora que o rubro-negro apresente a proposta oficial. De acordo com André Cury, seu representante em território brasileiro, essa oferta ainda não chegou. Quero contar também que me perguntaram nessa segunda-feira, durante o programa do Nicola, quem é melhor, Gabigol ou Caleri. Eu respondi que o Gabigol, mas os números da dupla são bem parecidos na atual temporada. Os dois jogaram 26 partidas cada um marcou 15 gols. A única diferença está nas assistências. O Caleri tem 1 assistência, o Gabigol tem 2 assistências. Use o espaço para comentários para dizer no par ou ímpar. Se o seu time ganha, você escolhe o Gabigol ou o Caleri. Para completar o giro de notícias, contar que Zanocelo, meia de só 20 anos de idade, que pertence à Ferroviária, está emprestado ao Santos e interessa ao Betis e ao Sevilha. O problema é que o Santos ainda não pagou a Ferroviária pelo empréstimo, a Ferroviária anda bastante brava e ao que parece o Peixe não vai ter a grana para comprar o atleta em definitivo. Então é natural que o time de Araraquara faça força para negociar o Zanocelo na janela da metade do ano. E a última notícia é uma curiosidade. Na festa pela comemoração do título do Milan no campeonato italiano, o técnico Stefano Pioli acabou perdendo sua medalha. E ele fez uma declaração super emocionada pedindo que devolvesse a medalha, afinal de contas, de acordo com ele, era a primeira medalha importante.
A Federação Italiana prometeu dar uma nova medalha, mas nem houve a necessidade. É que a polícia conseguiu prender o responsável por surrupiar a medalha do Pioli. Esse cara fez postagem no Instagram mostrando a medalha, acabou perdendo a medalha para o Pioli e ainda vai correr o risco de ir para a cana. Quero falar agora sobre Tite e a chance dele voltar ao Corinthians na próxima temporada. O torcedor alvinegro, de maneira geral, anda bastante satisfeito com o trabalho de Vitor Pereira, mas o contrato do português termina em dezembro e até agora o Vitor Pereira não deu nenhuma demonstração de que quer começar a discutir a renovação do contrato. Você já sabe que o Tite fica na seleção brasileira somente até a Copa do Mundo do Catar, marcada para novembro e dezembro, e encerrando esse período, ele deixa a seleção brasileira e vai partir para novos desafios. Diante dessa especulação, ele foi perguntado sobre o tema no Mesa Redonda e respondeu da seguinte maneira, abre aspas, o que eu posso dizer é que ano que vem não vou trabalhar em nenhuma equipe brasileira. Isso eu tenho compromisso e a palavra dada à minha esposa e à minha família. Tite deixando bem claro que não existe a menor possibilidade. É claro que as coisas mudam, o tempo passa e ele pode voltar atrás, mas a ideia do treinador da seleção brasileira é passar um período de alguns meses em casa descansando e se preparar para voltar ao mercado de trabalho na Europa, de preferência na Itália. A ideia dele é ocupar os 6 primeiros meses para se preparar para estudar e a partir de junho ou julho de 2023 aí sim ocupar a vaga num clube do futebol europeu. Caberia no seu clube do coração? Você gostaria de ter o Tite como técnico? Use o espaço para comentários e comente. Bora falar sobre Lucas Leiva, que não é alvo apenas do Grêmio. Nessa segunda-feira, o GE trouxe a informação de que o Botafogo e o Atlético Mineiro também acompanham os passos do volante que está deixando a Lazio. O contrato se encerra no mês de junho e já ficou bem claro que os 5 anos da passagem pela Itália estão encerrados. Nesse exato momento, o Lucas Leiva está entre voltar ao Brasil, jogar nos Estados Unidos ou na China. A ideia, de acordo com pessoas próximas a ele, é ficar no Brasil, ainda que a diferença financeira seja bastante grande, especialmente em relação à China. O Lucas Leiva está há 15 anos no exterior depois de deixar o Grêmio. O plano inicial era voltar pro tricolor gaúcho, o grande problema é a questão financeira. O Grêmio hoje já tem uma folha de 7 milhões de reais que está acima das expectativas. E para essa função de primeiro volante, o Grêmio já tem um jogador que está encostado, o Thiago Santos, que ganha mais de 300 mil reais por mês. Então, se não houver uma proposta definitiva do Grêmio, o Lucas Leiva vai ter de escolher, nesse momento, entre o Botafogo e o Atlético Mineiro. É bem verdade que são conversas apenas embrionárias. Essa decisão vai ser tomada um pouco mais para frente, até porque a janela de inscrições em território brasileiro só reabre em 18 de julho. Lucas é um cara dos mais sérios no meio do futebol, extremamente disciplinado, muito bom profissional e que jogou bastante, tanto no Liverpool quanto na Lazio. Acho que seria um bom acréscimo, especialmente se o time que o contratasse não gastasse bastante com salário. Quero falar agora sobre De La Cruz, meio atacante uruguaio de só 24 anos de idade, que se tornou o grande queridinho do mercado brasileiro. No programa do Nicola dessa segunda-feira, um monte de torcedor de diversos times querendo saber se o Nicolas De La Cruz pode ser contratado na janela da metade do ano. O meia já foi especulado no Botafogo, no Atlético Mineiro, no Palmeiras, no Flamengo e só está começando. Antes de mais nada, quero deixar bem claro que não existe a chance de o De La Cruz ser contratado por qualquer clube brasileiro na janela da metade do ano. Ele tem contrato até dezembro com o River Plate e o River nem cogita a possibilidade de liberá-lo. Uma troca com o Godin não existe, pagamento de uma compensação financeira também não vai valer a pena. O River Plate vai fazer com que o De La Cruz cumpra os últimos meses do contrato e vai tentar convencer o uruguaio a estender seu vínculo, como já havia acontecido no fim da temporada de 20, início da temporada de 2021, quando também na oportunidade surgiram interessados brasileiros em contratá-lo. Na oportunidade, o De La Cruz quis continuar no River Plate, hoje ganha na casa dos 900 mil reais por mês. Palmeiras, o Atlético e o Flamengo, por exemplo, têm capacidade financeira para fazer um investimento superior a esse. Botafogo, com a ajuda de John Textor, também tem. Afinal de contas, ofereceu recentemente 1.600.000 reais livres de impostos para ter o Zahavi. Negociações até em condições parecidas. Qualquer clube brasileiro que negociar com o De La Cruz vai esperar pela metade do ano e a partir daí vai tentar convencer o jogador a fechar um pré-contrato para que ele se mude de graça pro futebol nacional a partir de 1º de janeiro. Acho uma baita sacada. Jogador que seria titular em todos os times da primeira divisão.
Tem ritmo, cadência, bom drible, ótima finalização, jogador que assume a responsabilidade e coloca a bola debaixo do braço nos grandes jogos. Seria, de fato, uma excelente contratação, talvez o melhor dos nomes à disposição dentro da nossa realidade financeira. Quero falar agora sobre o São Paulo e uma decisão importante tomada por Rogério Ceni nos últimos dias. A partir de agora, atletas revelados em Cotia só serão utilizados no time principal se já estiverem com um contrato renovado ou pelo menos um acerto verbal. Tudo para acabar com uma série de problemas que foram bastante frequentes nos últimos tempos. João Schmidt, Marquinhos Cipriano e Militão foram os primeiros a deixar o São Paulo ou de graça ou praticamente de graça porque tinham um contrato vencendo. Os casos mais recentes do Vitinho, que tem proposta para jogar no México e não defende mais o tricolor, e do Marquinhos, que saiu por apenas 3 milhões de euros para o Arsenal porque seu vínculo terminava no fim do mês, foram a gota d'água. Rogério Ceni estabeleceu que só vai escalar jogadores cujos contratos forem longos com o São Paulo. Acho uma atitude absolutamente correta e deveria até ter sido tomada antes. O caso mais recente, que inclui um atleta da base e o contrato em término ou na fase final, é o Thiago Couto, goleiro que se transformou na segunda opção depois da saída do Thiago Volpi, vendido para o Toluca. O contrato do Couto se encerra agora no dia 30 de junho. E depois de uma primeira rodada de negociações que não funcionou, São Paulo assegura que se aproximou do acordo. E só para contextualizar, na última partida contra o Jorge Wilstermann na Sul-Americana, o Luizão, zagueiro de só 20 anos de idade, revelado em Cotia, foi titular. Ele já havia jogado também contra o Everton e outra partida da competição internacional. Isso só aconteceu porque o Luizão deu garantias ao Rogério Ceni e ao São Paulo que vai prorrogar seu contrato, que se encerra em janeiro do ano que vem. Bora fechar o vídeo com mais uma informação exclusiva. Quero contar para vocês que o Ajax da Holanda ofereceu 17 milhões de euros ou 87 milhões de reais para contar com o Giovani, atacante revelado na base do Palmeiras e uma das maiores promessas do clube. Essa é a segunda tentativa do Ajax em contratar o Giovani. No começo da temporada, a primeira oferta havia sido de 12 milhões de euros. Na oportunidade, a Leila considerou os valores baixos e falou que só o venderia por 60 milhões de euros. O valor da multa rescisória era claro que era uma estratégia para tentar mostrar ao Ajax que não o venderia por valores baixos. Giovani, que tem 18 anos de idade, é visto pelo Ajax como o substituto ideal de Antony, que deve ser negociado na janela da metade do ano com o Manchester United. Vale lembrar que o Palmeiras é dono de 100% dos direitos econômicos do Giovani, que tem vínculo até 2026, foi recentemente renovado. Você pode estar estranhando a ausência do atacante, que foi eleito o melhor em campo no confronto contra o Guarani em jogo do Campeonato Paulista. É que no início do mês de maio, durante um treino, numa dividida com o Daverson, ele acabou levando a pior e sofreu uma entorse no tornozelo forte. O Palmeiras inclusive chegou a cogitar a possibilidade de uma intervenção cirúrgica. Giovani tem tratado, feito fisioterapia e musculação para tentar voltar o mais rápido possível. Ainda não há uma resposta oficial do Verdão em relação aos 17 milhões de euros, mas a Leila Pereira vai tentar extrair a maior grana possível para fazer o negócio acontecer. Caso contrário, é possível que diga mais uma vez não ao Ajax. Só para completar, o Giovani não joga desde o dia 9 de abril contra o Ceará em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ser extremamente bem avaliado por clubes do exterior, o atacante ainda não conseguiu cair nas graças do técnico Abel Ferreira. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa terça-feira. Quem curtiu o vídeo não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta à tarde com mais um vídeo e tem programa do Nicola por volta das 7h15, 7h20, no máximo 7h30. Beleza? Abraço, tchau!